Olá a todos. Hoje iniciaremos a farmacologia da hipertensão arterial, que envolve uma gama grande de conteúdo, de medicamentos, de aspectos importantes para que a gente possa discutir, e por isso a gente vai iniciar pela parte dos aspectos fisiopatológicos. Entender como funciona as alterações pressóricas no organismo e quais são esses mecanismos de controle. Um dos importantes aspectos do controle fisiológico envolve a ação do sistema nervoso autônomo, em especial o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, as alterações que são apresentadas, identificadas pelos baroreceptores, ela modula a atividade desses dois sistemas autônomos. Então, para que a gente consiga compreender de forma mais detalhada, a gente tem aqui, quando se tem um aumento pressórico, ocorre um aumento do disparo dos baroreceptores nas artérias carótidas e na aorta. Com isso, os neurônios sensoriais, eles geram estímulos para que o sistema simpático seja inibido e para que a estimulação simpática ela seja aumentada. Por quê? Porque a gente vai observar que os neurotransmissores que atuam nesses receptores, nesses sistemas nervosos, eles têm uma interferência direta no aparelho cardiovascular. Então, quando eu faço a inibição da noradrenalina e da adrenalina, que é responsável pela estimulação simpática, eu tenho ali uma interferência direta nos receptores alfa, que estão localizados principalmente nos vasos sanguíneos arteriolares, e nos receptores beta, que a gente observa não só no miocárdio, mas também no nó sinoatrial. Da mesma forma, a gente observa que o aumento da estimulação parasimpática, e isso ocorre pela ação da acetilcolina nos seus receptores, ela gera uma alteração direta no nó sinoatrial, reduzindo a frequência cardíaca. Então, tanto a inibição do estímulo simpático quanto a estimulação do sistema parasimpático gera interferência no controle pressórico. Então, quando os dois estão associados, a gente tem atuação em receptores adrenérgicos, que são os receptores alfa e receptores beta, e a gente tem a ação também em receptores muscarínicos, em especial o receptor M2, no nó sinoatrial, pela ativação da acetilcolina. A atuação desses dois sistemas, seja na inibição simpática, seja na ativação parasimpática, gera uma vasodilatação, uma diminuição da força de contração e uma diminuição da frequência cardíaca. Todos esses parâmetros, eles desencadeiam de forma associada à diminuição da resistência periférica e à diminuição do débito cardíaco, com consequência a redução pressórica. Então, o próprio corpo, quando existe uma elevação pressórica, identifica essas alterações e gera uma série de estímulos para que ocorra a redução pressórica. Da mesma forma, que eu não vou abordar aqui, mas mais para frente a gente vai ver, quando existe a necessidade da elevação pressórica, porque num choque hipovolêmico ou em outras alterações do organismo, o próprio corpo também gera estímulos para a liberação de substâncias que vão desencadear o aumento da pressão. E aí, para que a gente consiga entender de forma mais detalhada, é importante saber quais são esses fatores interferentes que a gente tem na pressão arterial e automaticamente esses serão alvos farmacoterapêuticos ao se utilizar medicamentos, ao se utilizar uma abordagem mais farmacológica. Então, o débito cardíaco, ele está diretamente relacionado com a pressão arterial. Então, quando eu tenho um aumento da força, do trabalho cardíaco, automaticamente eu tenho um aumento da pressão arterial. E o débito cardíaco, ele é influenciado também por dois parâmetros: o volume sistólico e a frequência cardíaca. Então, como esses interferentes, eles são interferentes diretos, o aumento do volume e ou o aumento da frequência cardíaca
desencadeia o aumento do débito cardíaco, automaticamente o aumento da pressão arterial. Da mesma forma que alterações na resistência periférica, seja aumentando ou diminuindo, interferem de forma direta a pressão arterial. E quais são esses interferentes que agem diretamente na resistência periférica? Nós temos ali a estrutura vascular, que também está diretamente relacionada com a placa aterosclerótica, que quando ela está presente, ela interfere, né, na possibilidade de vasodilatação. Então, a placa aterosclerótica ali instalada num vaso interfere diretamente na vasodilatação, automaticamente impede que eu consiga uma redução da resistência periférica e automaticamente gera também um interferente na pressão arterial. Da mesma forma que a função vascular, se eu tenho ali substâncias endógenas que geram vasoconstrição ou vasodilatação, elas também vão interferir de forma direta na resistência periférica e automaticamente na pressão arterial. Outros fatores interferentes que a gente tem, e aí são interferentes de forma mais ampla, porque a gente sabe que o organismo ele não funciona somente com substâncias endógenas. A gente sabe que as alterações genéticas, os alimentos, né, os interferentes externos, inclusive o estresse, né, então o ambiente, ele interfere diretamente nessa alteração pressórica. Então, de forma mais sistemática, a gente pode observar que o aumento do sódio, ele gera, e aí o aumento do sódio ele está muito presente nos alimentos hoje processados e ultraprocessados. Então, a gente tem que realmente observar não só o sal que é adicionado na comida, mas principalmente o sal que está ali escondido nesse alimento, porque ele, né, o sal ele é composto de cloreto de sódio, e esse sódio, ao ser ingerido, ele gera o aumento do volume, automaticamente ele gera também um aumento da pré-carga, consequentemente, a gente tem aumento do débito cardíaco. Da mesma forma que a redução do número de néfrons, então patologias que interferem diretamente no funcionamento do rim, ou substâncias, ou outras condições que podem gerar uma redução do número de néfrons, também gera uma redução renal, né, dessa retenção de sódio, automaticamente aumenta volume. Eu também tenho diminuição da área de filtração, então, consequentemente, a gente tem ali o aumento do débito cardíaco. O estresse é outro fator que atualmente tem realmente interferido e tem causado uma constante alteração pressórica, porque hoje as pessoas elas estão mais susceptíveis a ambientes estressantes, a situações estressantes, e consequentemente o estresse ele ativa o sistema nervoso simpático, e como a gente viu anteriormente, o sistema nervoso simpático ele gera uma interferência tanto nos vasos sanguíneos, gerando constrição venosa ou até mesmo a constrição arteriolar. Então, eu tenho uma vasoconstrição e também tenho um impacto na frequência cardíaca. Lembrando que nos vasos é a atuação dos receptores alfa, no coração, interferindo na frequência cardíaca, a gente tem os receptores beta. Todos eles interferindo também ali no débito cardíaco e também alterando de forma mais presente na resistência periférica. As alterações genéticas elas já estão bem fundamentadas, a gente já tem realmente bastante evidência em relação ao histórico familiar e o impacto disso no risco do desenvolvimento da hipertensão arterial. E isso gera, né, essas alterações genéticas, elas têm uma interferência ali na alteração da membrana celular, que gera uma possibilidade de maior contração funcional e, consequentemente, a resistência vascular periférica, que, como a gente já viu também, interfere de forma direta no aumento pressórico. Obesidade é outro fator que está aumentando de forma ampla, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A gente sabe que a obesidade ela não está só associada
a quantidade de comida que se ingere, mas principalmente a qualidade desse alimento. Então, novamente, quando a gente fala de alimentos processados e ultraprocessados, a gente tem uma grande quantidade de gorduras, de açúcares que são colocados nesses alimentos e automaticamente aumenta, né, a quantidade de energia que esse alimento fornece para o organismo, associado ao aumento do sedentarismo. Então, a obesidade, ela está ficando cada vez mais presente, acontecendo cada vez mais cedo, né? A gente está tendo muitos casos de obesidade infantil e a hiperinsulinemia, ela tem uma consequente alteração, né? Uma hipertrofia estrutural. Lembrar também que a hiperglicemia, ela altera o fluxo, né? Ela torna o sangue mais viscoso, consequentemente eu tenho impacto ali pensando em doenças cardiovasculares e automaticamente isso tudo gera resistência vascular periférica com aumento pressórico. E fatores derivados do endotélio, como eu disse, existem substâncias que são produzidas pelo próprio corpo, que quando de forma exagerada, quando a gente tem realmente uma grande quantidade da liberação dessas substâncias, a gente tem interferência não só na resistência periférica, mas também uma interferência na estrutura funcional do coração. A remodelagem cardíaca, ela acontece também por substâncias que são liberadas não diretamente no endotélio, mas substâncias que são desencadeadas por uma série de alterações no nosso organismo, substâncias fisiológicas que estão ali presentes para controlar alterações no nosso organismo, e isso também gera consequência não só no caso da pressão arterial, mas também para outras doenças cardiovasculares. Com relação às causas e complicações da hipertensão arterial, a gente reforça, né, a herança genética, como eu mostrei, que tem realmente um impacto muito grande. O estilo de vida, que eu reforço em relação aos alimentos ultraprocessados, sedentarismo, consequente obesidade, que também está relacionado, eu não falei anteriormente, mas a obesidade também está diretamente relacionado com o comportamento alimentar, então a saúde mental interfere de forma direta. Vários medicamentos e drogas ilícitas que podem gerar alteração pressórica, em especial a gente tem alguns anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem descongestionantes nasais, que são potentes vasoconstritores, então são medicamentos que também podem gerar uma alteração pressórica, e as causas secundárias. Então, tudo isso desencadeia efeitos que geram um aumento da pressão arterial e consequente lesão de órgão-alvo. Então, como a gente pode ver na figura esquerda, a gente pode ter lesões no cérebro, nos olhos, no coração, no rim, nos vasos sanguíneos, e tudo isso vem em consequência dos diversos fatores. Para que a gente possa finalizar, então, entender de forma mais ampla o que é hipertensão arterial, quando a gente tem o aumento da pós-carga, muito presente quando se tem o aumento da resistência vascular periférica, a gente tem alterações sistólicas, alterações no ventrículo esquerdo, né, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, justamente por esse processo de remodelagem cardíaca e o aumento da demanda do oxigênio pelo miocárdio. Então, uma das consequências principais desse aumento da pós-carga, que estão relacionados com a hipertensão, e essa hipertensão descontrolada ao longo do tempo é a insuficiência cardíaca. Da mesma forma que o dano arterial, ele predispõe e facilita uma aterosclerose, e essa aterosclerose, como eu já comentei, as placas ateroscleróticas, elas interferem de forma direta na vasodilatação desses vasos sanguíneos e também geram um risco aumentado de interferência na hemostasia. Então, quando a gente tem a presença dessa placa aterosclerótica, o risco de isquemia e de infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico isquêmico, ou até mesmo alterações relacionadas com essas lesões endoteliais, elas podem desencadear diversas alterações cardiovasculares. E as paredes dos vasos enfraquecidos.
Claro que a gente precisa reforçar que as lesões endoteliais causadas por esse aumento pressórico, ela gera uma série de alterações na estrutura direta do vaso e pode gerar alterações dos vasos cerebrais, tornando-os mais susceptíveis quando se tem um aumento pressórico a um acidente vascular encefálico hemorrágico. Nos vasos renais, a gente tem as lesões, né, dos vasos ali presentes, da mesma forma que as retinopatias também estão diretamente relacionadas com essas lesões, com essas paredes dos vasos enfraquecidas. Então, por fim, como é que a gente deve pensar no manejo da hipertensão arterial? Então, o aumento da pressão está diretamente relacionado com o débito cardíaco, então o aumento desse débito, seja ele pelo volume sistólico ou seja ele pela frequência cardíaca, aumenta de forma direta a pressão arterial, da mesma forma que o aumento da resistência periférica pela interferência da estrutura vascular, como eu falei, da placa aterosclerótica ou até mesmo da presença de substâncias que geram vasoconstrição, aumentam de forma direta a pressão arterial.